A impressionante incompetência do exército russo levou a uma derrota humilhante e à perda de um grande território perante ao exército ucraniano. Foi necessário apenas uma mentira bem elaborada para que as forças armadas da Ucrânia conseguissem libertar a maior parte da região de Kharkiv em questão de dias, algo que levou meses para os russos capturarem no início da invasão. Embora o fornecimento de armas pela OTAN, combinado com a forte determinação dos ucranianos em lutar, certamente tenha contribuído para esse enorme sucesso, foi também a impressionante incompetência do exército russo que levou a essa derrota humilhante, ironicamente celebrada com fogos de artifício em Moscou. Em vez de construir trincheiras, os russos estavam construindo saunas. Em vez de lutar, estavam fugindo. Ninguém estava preparado para esse desfecho. Nem mesmo os ucranianos ou os aliados da OTAN esperavam que a linha de frente em Kharkiv entrasse em colapso tão rapidamente. Ao se retirarem de sua provável maior perda nessa guerra, os russos estavam angustiados. Agindo por despeito, eles recorreram a uma tática que haviam evitado até então, e isso criou um dos momentos mais sombrios para os ucranianos. Durante meses, autoridades ucranianas vinham falando sobre a libertação da região sul ocupada, que fica na margem oeste do rio Dnipro. A estratégia era simples. Destruir as únicas 3 pontes que cruzam o rio Dnipro prenderia cerca de 20.000 soldados russos na margem oeste. Assim que os ucranianos receberam um número suficiente de sistemas de artilharia americanos HIMARS, eles começaram a destruir as pontes. O que, aliás, não é uma tarefa fácil. Cada vez que os russos tentavam consertar as pontes, os HIMARS as atingiam novamente. Eventualmente, os russos desistiram. Eles começaram a construir pontes flutuantes e usar barcaças para transferir equipamentos pelo rio. É claro que os ucranianos também passaram a mirar nas barcaças, já que os foguetes HIMARS têm uma precisão de cerca de 1,82 metros. Além de destruir a única rota russa, os ucranianos continuaram a exercer pressão constantemente, localizando e destruindo depósitos de munição russos, centros de comando, controle e posições de frente por toda a região. Atualmente, estima-se que as forças russas só consigam transferir até 20% dos suprimentos necessários para a margem oeste do rio Dnipro, em comparação ao que conseguiam antes da destruição das pontes. Todo esse caos deixou os russos muito preocupados. É crucial para eles manterem domínio sobre a margem oeste do rio Dnipro, pois ela serve como uma importante rota para qualquer futura ofensiva em direção ao oeste. Em 29 de agosto de 2022, os ucranianos iniciaram sua campanha de recaptura de seus territórios perdidos no sul. Conforme os combates se intensificavam por cerca de uma semana, os russos não queriam correr nenhum risco e começaram a enviar reforço para o oeste do rio Dnipro. Isso incluía as forças aerotransportadas de elite conhecidas como VDV. É claro que isso significava que, ao reforçarem o lado oeste do rio Dnipro, outras áreas ficaram enfraquecidas, incluindo as linhas de frente na região de Kharkiv. Lembre-se de que reposicionar as forças de um exército não é uma tarefa fácil. Isso pode levar dias. As unidades precisam se preparar primeiro, percorrer centenas de quilômetros, atravessar o rio e se reposicionar. Em uma jogada engenhosa, os ucranianos conseguiram atrair as forças russas mais móveis e capazes para uma armadilha, porque uma vez que os reforços russos atravessassem o rio Dnipro para o outro lado, eles nunca seriam capazes de voltar e se reposicionar a tempo em Kharkiv, onde os ucranianos estavam planejando um golpe devastador. O fato é que os russos sabiam que algo estava se preparando perto de Kharkiv. Durante semanas anteriores, informações sobre grandes concentrações militares ucranianas perto de Kharkiv foram divulgadas, até mesmo por canais russos do Telegram e blogueiros militares como Igor Strelkov. Mas por algum motivo nada foi feito para se preparar para uma possível contra-ofensiva ucraniana perto de Kharkiv. Se algo foi feito, foi exatamente o contrário. Veja bem, além das tropas enviadas para fortalecer a defesa da margem oeste do rio Dnipro, algumas das tropas e equipamentos russos mais capazes dos territórios ocupados de Kharkiv e Izum foram enviados para participar do exercício militar Vostok 2022, que durou uma semana e começou no início de setembro no extremo oriente da Rússia e no Mar do Japão.